Deus deu uma promessa para Noé de que nada aconteceria com ele. Deus deu uma promessa para mim de que nada aconteceria comigo. Em 2018, uma das filhas deles teve um AVC com 12 anos. 12 anos, 40 dias em coma, morreu. Eles seguraram ela viva com um documento de doação de órgão na mão. Pastores foram atrás deles para tentar, meu irmão, Deus faz o que quer, deixa na mão de Deus. Ele falou por assim, Deus faz porque nem pastor acredita mais. Só que Deus tinha falado para eles que a família deles seria um testemunho vivo no altar. Gabi tá aqui, fica em pé, Gabi, agora. Viva para a glória de Deus. A Gabi, quando ela nasceu num momento muito delicado. Porque a Gabi nasceu, eu já estava separado da mãe biológica dela. Quando nós nos separamos, ela descobriu que estava grávida depois. E era uma situação que não tinha como voltar, enfim. E então ela nasceu, eu não vi ela crescer, eu via ela esporadicamente, por questões de conflito dessa separação, até os 4 anos. Então eu tive muito pouco contato com a Gabi pequena, com a Gabi criança. Foi um contato muito pequeno. Sim. A Fernanda, ela teve um voto de fé por amor, porque foi por amor a mim, né? Que é a maior prova de amor que uma mulher pode dar para um homem. O que dói mais para um pai do que estar separado dos seus filhos? Só que eu também não poderia impor isso a ela. E Deus colocou no coração dela esse desejo de me apoiar, e ela me apoiou e acolheu eles como filhos, e eles acolheram ela como mãe. Então foi muito lindo isso. Os ovos de Páscoa dela? Me apaixonei automaticamente por essas crianças. Foi um reconhecimento, foi como se eu já os conhecesse. Ali foi um amor automático. Ali tudo mudou. Ali ficou tudo tranquilo, não houve nenhum conflito. E assim foi o nosso primeiro dia. Foi exatamente. Foi maravilhoso, porque, eu era um cara novo, com uma mulher bonita, parceira do lado, bem sucedido, e que tinha acabado de receber os filhos. Imagina como é que eu tava. Eu tava explodindo, flutuando, voando. Mas a gente, quando é muito jovem também, a gente não tá preparado para algumas coisas, né, espiritualmente. Depois que eles vieram para casa, morar em casa, foi uma mudança drástica, foi uma mudança total, uma mudança de rotina completa. Foi um tempo novo, um tempo de adaptação. Esse tempo de adaptação demorou 3 anos. Falei de algumas coisas, a Fernanda falhou de outras e culminou numa traição minha. A minha preocupação naquele momento era de acolhê-los, era de fazer com que eles se sentissem em casa. Resultou numa situação de separação. Eu recebi uma ligação, uma mensagem, né, no meu celular, um número desconhecido falando: se você ama a sua família, era de madrugada, de sexta para sábado, liga nesse número. E aí no outro dia eu liguei nesse número, quem me atendeu foi um cara chamado Emir. E aí ele pegou e falou: cara, me encontra tipo sábado, 2 da tarde, nesse endereço aqui. Fui lá, o cara me deu um material, falou: lê isso aqui, vai resolver tudo e terça-feira você vem aqui 8 da noite aqui pra você fazer um curso com a gente. Eu escrevi um livro que chama Homem de Honra, que se transformou num curso, que o foco central é a restituição da família. No sábado, eu vim pra casa e li o primeiro capítulo, que era paternidade. E aí eu vi o tanto que eu fui fraco, e o tanto que eu achava que eu era forte e certo, e o tanto que eu errava. E aí eu reuni meus filhos, pedi perdão para eles, eu falei que eu ia mudar aquela situação. E ali começou-se
um tratamento de uma restauração para sua vida e para o seu casamento. Liguei pros filhos, falei, ó, cadê vocês, tal, não sei o que, nós vamos na igreja, vem todo mundo pra casa, tal, e aí juntamos todo mundo e igreja. Eu entrei na igreja, a igreja cheia, igreja de parede preta, cheia, lotada, não via nada, tudo escuro. E aí, como eu faço sempre, eu me ajoelhei, rosto no assento da cadeira e fui falar com Deus. Quando eu sento, achei o lugar para sentar, eu olho, quem que tava? Era o Fábio estava ajoelhado, né, com o joelho no chão e o rosto na cadeira, e os meus filhos. Eu falei, ô Jesus, mas não tinha outro lugar para você me pôr? Tá de brincadeira com a minha cara, não tinha outro lugar para essa igreja inteira para eu me mostrar um assento? Quando eu me levanto, tá, meus 3 filhos abraçados com a Fernanda, minha esposa, e meu sogro no banco da frente. Eles estavam, meu sogro e a Fernanda. Também nunca tinha ido na igreja. Então, realmente, Deus criou um ambiente, um encontro. Nesse dia específico, foi um mover muito forte, aonde o Senhor, né, veio ali consolidar, dizendo que toda a família dele estaria com ele. Então, isso foi uma grande base, foi um grande momento para ele confiar ou continuar confiando em Deus. E a gente estava assim praticamente junto, família unida. E aí eu abracei os meus filhos, meu pai ficou muito emocionado nessa hora. E aí quando o Fábio levantou, a gente estava todo mundo abraçado, mas eu não queria nem olhar na cara dele, né? Um pingo é letra, né, para quem entende. Eu peguei e vi aquilo e falei, cara, é isso. E eu peguei e fui buscar realmente de uma maneira muito forte reconquistar meu casamento e firmar minha família. E eu comecei a buscar a Deus de uma maneira tremenda. Eu comecei a ir para um monte todo dia orar, as pessoas começaram a me ajudar. Foi quando, em setembro de 2017, eu comecei a jejuar pelo nascimento de um filho. Por quê? Porque a Fernanda não podia mais ter filho, ela tinha entrado na menopausa com 29 anos. E quando o médico falou pra mim, eu fui primeiro num outro médico, e ele olhou os meus exames e ele falou assim, isso aqui você pode descartar, você tá numa menopausa. Isso aqui quer dizer que você nunca vai poder engravidar. E eu peguei e comecei um processo de jejum para o nascimento de um filho, e ela falou, você nunca mais põe a mão em mim, esquece. Durante esse processo, eu jejuando em monte e indo para o culto e organizando, eu recebi uma promessa. Foi Deus que permitiu essa necessidade na tua casa, para você tomar uma atitude. Nunca tinha pisado na igreja e ele desceu no meio do culto e batendo em mim e falou, é aqui, eu quero a tua família em cima do altar, testemunhando o que eu vou fazer na vida de vocês. Muitos não vão entender, mas todos vão querer conhecer o Deus que você serve. Muitas vidas dependem de você. E eu peguei aquela promessa. Isso foi no culto de domingo. Na quinta-feira eu estava fazendo uma corrente em outra igreja. Eu recebi a mesma promessa. No sábado eu recebi a mesma promessa no monte. Foram 5 vezes de pessoas que eu nunca vi, em lugares que eu não tinha relacionamento, a mesma promessa. E essa promessa era a minha família em cima do altar, testemunhando que Deus iria fazer. Ó, já manda pagar tudo que tem que pagar lá na lotérica, organiza tudo, porque aí você já não volta mais, é meia hora, tá? Eu compro e vendo imóveis, igual, tem as lojas, por exemplo. Essa daqui é a loja que quem tem dinheiro compra, quem não tem leva de graça. Eu tinha acabado de voltar de férias, eu e a Fernanda. A gente tinha tirado férias na República Dominicana e eu tava com viagem pra China marcada, pra importar. No sábado a Gabi começou a fazer uma birra. Eu quero um celular, eu quero um celular, eu quero um celular, eu quero um celular. E a Gabi sempre fez muita birra. Gente, é porque assim, eu tenho muita dor, sabe, na sobrancelha. E aí eu já tirei, cara. Aí ela fez arte escondida, pegou a gilete, passou na sobrancelha e vamos mostrar o jeito que tá essa sobrancelha. Tá normal, mãe, tá crescendo. Semana que vem eu faço com a minha tia. E ela falou para os funcionários, hoje eu vou ganhar um celular, vocês vão ver. E quando ele falou pra mim que ela tava fazendo muita birra, eu falei assim, bom, você já sabe, né? Ele falou o quê? Eu falei que se você der o celular
pra ela, embaixo de birra, você tá assinando o atestado. Ele falou, eu sei. Eu sempre fui favorável a gente dar ou em datas de aniversário, nunca dá embaixo de birra, né? Então a gente sempre foi muito diferente. Mas a Fernanda, ela tem um jeito de segurar até melhor do que eu. E aí eu peguei e falei, Gabi, não vai ganhar hoje. E ela chorou, enfim, ficou lá caída no chão, esperneando. Mas eu já sei como que eu vou fazer com ela, eu vou pôr ela para repor prateleira, pôr ela para ajudar os estagiários, e eu vou dar o dinheirinho nela todo dia para ela, e assim ela vai juntar o dinheirinho dela, e se ela gastar com outra coisa, ela que não vai trocar o celular. Eu falei, aí sim, porque aí você está ensinando ela a manusear, juntar o dinheirinho dela. Na hora de ir embora, o Fabinho pegou ela no colo, nós pegamos o celular usado, que tinha lá um iPhone usado da Delinha, levamos para ela, ela falou, não quero usado. Devolvemos o celular, é birra. Só que ela não voltava. Aí eu falei, eu vou te levar para o hospital. Eu olhei pra ela, vai passando mal? Ele tá passando mal. Quem tá passando mal porque não ganhou o celular? Ninguém passa mal porque não ganhou o celular. Foi tipo assim, você tá passando mal? Então tá bom. Então a gente vai levar você no hospital e vamos ver mesmo se você tá passando mal. E eu levei ela para o hospital para puni-la. E aí eu desci para avaliar, né, a Gabi. E ela tinha sinais neurológicos bem graves, assim. Então ela já chegou com a gente, já não mexia metade do corpo dela, né? Braço e perna já não movimentavam. Praticamente ela só olhava para um dos lados, né? Especificamente, se você tentasse conversar com ela do outro lado, ela não dava bola. Isso é um sinal de gravidade bem significativo na fase aguda, né? E aí, como só podia ficar um lá dentro, eu saí, fui pra recepção, fiquei com a Bruna encostou do meu lado, ficamos conversando sobre outros assuntos, e aí a médica plantonista saiu. E ela olhou pra mim, olhou no meu olho e falou assim, mãe, eu tô saindo agora do plantão, mas saiu o resultado da tomografia que a gente fez na sua filha. O olhar dela me denunciou tudo. E ali abriu um buraco no chão. E eu entrei naquele buraco, eu não sei nem como que eu passei naquela cancela. Eu estava lá dentro da emergência, eu olhei para o médico e falei assim, o que aconteceu com a minha filha? A tomografia foi feita com o estudo da massa cerebral, né? Uma tomografia inicialmente sem contraste, mas como estava com várias alterações internas, né? Mostrava comprometimento vascular do hemisfério cerebral direito todo dela, praticamente, né? Então a gente fez uma complementação com o estudo arterial. E aí mostrou que houve uma oclusão completa da carótida interna direita dela, né? Pai, a sua filha teve um AVC gigantesco. Ela perdeu todo o hemisfério esquerdo do cérebro. Eu falei, como assim? Ele falou, não sei. Eu vou ter que agora pegar, abrir a cabeça dela, cortar o crânio dela fora e vou desobstruir e fechar. É um AVC, cara. Porque na minha ignorância, AVC era coisa que dava em gente mais velha, enfim. Aí já vem aquele desespero, né? Você não sabe o que é, se realmente vai... Ah, então tá bom, teve um AVC, e aí? Vai tomar um remédio, vai ficar bem? Como que é? Você vê, fulano teve um AVC, já tá em casa. Fulano teve um AVC e morreu. Então você fica naquela, tipo, aí... O que será? Qual que é a gravidade disso, né? O ocorrido não é muito comum em crianças, né? A princípio a gente esperou um diagnóstico, mas era um caso neurológico muito grave. E esse diagnóstico veio a ter uma dificuldade de ser feito, porque se falava num AVE, um acidente vascular encefálico, que é mais comum no adulto, mais comum em algumas características peculiares para que tenha isso. Nunca tinha visto o AVC em criança, não conheci ninguém que, assim, ninguém por perto, assim, que teve AVC, então também não sabia direito do que se tratava, né, como que era. Aí eu fiquei desesperada, já comecei a chorar, porque como eu não sabia o que era, eu fiquei espantada, né. Naquele momento, eu olhei pro lado, olhei pro outro, olhei para baixo, eu falei assim, não, eu certamente vou acordar, porque eu tô numa realidade paralela. O que tá acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu olhei para ele e falei assim, você vai ter que raspar a cabeça da minha filha? A Gabi tinha um cabelo lindo, para baixo, do meio das costas, e rasparam a cabeça dela porque tiveram que fazer uma cirurgia, né? Onde arranca a calota da cabeça, coloca
abre uma fissura na barriga e coloca dentro. E foi bem difícil a hora que a Fernanda pegou aquele cabelo na mão, o desespero dela, e em todo momento a gente alimentando a fé, porque a gente sempre creu no amor de Deus. E eu explicando as coisas que eu estou falando aqui atualmente, né, explicando até de uma forma um pouquinho mais simples para ela, diz, a gente tem 2 caninhos que nutrem o cérebro lá da Gabi e um deles fechou. Eu não conseguia reagir, eu fiquei desse jeito, muda. Foi um susto pro Fábio, foi um susto pra mãe, foi um susto pra família inteira, eu imagino, né? Então, você tem que comunicar. A família diz, ela vai fazer uma neurocirurgia, ela vai raspar o cabelo, ela vai perder metade do crânio. E tudo isso é para manter a vida dela, para manter o grau de neurológico, né, que ela tem, ou então minimizar o máximo de sequela que ela tenha. Aí eu lembro que o Fábio olhou pra ele e falou assim, doutor, o senhor acredita em Deus? Ele falou assim, acredito. Ele falou assim, o senhor acredita que se Deus intervir nessa situação, e se ele mostrar, o senhor não precisa entrar com a minha filha para cirurgia? Ele deu uma recuada e falou assim, eu vou entender. Ele falou, então tá bom. Ali o Fábio virou as costas e foi embora. Fui pro monte orar, porque eu tinha uma promessa, e eu lembrei, e eu fui falar com quem me deu a promessa. Eu fui chorar pro meu pai. Eu fui falar com meu pai, né? Quando a gente é criança e a gente tem algum problema, a gente vai falar com meu pai. E eu fui falar pro meu pai. Não, porque o senhor precisa. E eu lembro que eu cheguei no monte, eu me rasguei para Deus e eu falei, pai! Pai, o senhor me prometeu. E quando o senhor me prometeu, nós éramos em 5. E nós vamos continuar em 5. Porque eu erro, eu minto, eu falho. O senhor não, pai. E quando eu cheguei, eu vi a Fernanda com o cabelinho dela na mão. E eu temi. Quando eu soube de toda a situação... Foi atendida logo, fez a cirurgia, mas a gente já sabia, pela gravidade que ela chegou, a gente já sabia como seria a evolução. Não seria diferente do que não fosse uma história muito triste. Nós vimos uma menina com um quadro extremamente grave, motor. Os exames de imagem mostravam, assim, uma hemorragia devastadora. Se sobrevivesse, era um prognóstico mais, vamos dizer assim, de um estado mental mínimo, né? Assim, vegetativo. Nesses casos, a gente trabalha bastante a família, claro que encaminha para fazer uma reabilitação, mas o prognóstico, eu tenho 40 anos de formada, eu falei, não vai ter grandes, não vai passar disso, né? Infelizmente. É muito grave, estava uma paciente bastante preocupante, com risco alto de morte. A gente entende o quadro, a gente sabe qual seria, dentro de uma literatura, dentro do que a gente vive aqui dentro, o que iria acontecer. Quando a gente percebeu que o cirurgião ia ter que abrir a cabeça dela, retirar a calota craniana, que a gente fala uma descompressão craniana, que o cérebro está inchando, e esse momento, pra gente, já é um momento muito grave, que outras consequências vêm, as meningites, as infecções, né? E ela não melhorava, ela não apresentava resposta pra gente. Então, o paciente que não apresenta resposta, e muito pelo contrário, ele diminui as respostas pra gente, é o momento que a gente acha que realmente não dá mais, né? Mas sempre tem o quê? Tem o ponto a mais, tem a esperança, tem aquele negócio, não, mas será que esse quadro realmente vai seguir a literatura? O Fábio estava fazendo jejum há muito tempo, há muitos dias. Só que nós estávamos num tempo de resgate do nosso casamento, né? Por tudo que nós estávamos vivendo, nós estávamos resgatando o nosso casamento ali há 5 meses, reatando o nosso casamento por tudo que nós havíamos vivido.
Desde esse tempo ele estava num jejum de 12 horas. E ele falava para mim que ele estava num jejum para que viesse um filho meu. Mas eu já sabia que eu estava numa menopausa, que esse filho, eu totalmente descrente. E eu falava para ele, não só descrente, que viesse um filho por conta da minha menopausa, mas falava para ele que esse filho não ia vir porque eu nunca mais iria me deitar numa cama com ele. E aí ela veio, me abraçou e falou no meu ouvido, mais uma vez, o filho que você está jejuando não vem da minha barriga. A palavra que Deus me deu foi, eu vou restituir. E mais uma vez, esse filho não vem da tua barriga, mas vem da restituição da vida da sua filha. Deus sempre dá uma palavra. O que a gente tem que estar é com os ouvidos e os olhos atentos. E foi lá atrás, a gente volta, quando eu falei, eu posso até não colocar mais a mão em você, mas você vai ter um filho meu. E aí quando nós entramos, a médica que nos recebeu lá, ela falou, vocês estão muito animados. Porque para mim tinha acabado, que já tinha resolvido. Os 3 primeiros dias são muito complicados. E aí no domingo cedo, o Lucas, o médico dela, pegou, chegou em mim e falou, Fabinha, a Gabi tá bombando. Começa a estimular ela. E aí eu comecei a pedir perdão. Filha, perdão, filha. O papai achou que era birra, filha, me perdoa. Perdoa o papai, filha, perdoa o papai. E ela batia o pezinho, chorava, pingou lágrima do olho. Calma, a senhora vai ver ela andando. Fábio, toma cuidado. E a gente conhecendo, né, a gravidade, eu tinha até medo de falar com o Fábio, que não é assim, você tem que estar preparado, porque ela pode não sair andando, né, pode dar muito trabalho nisso. Mas ele sempre acreditou. Então vocês têm que tomar cuidado. Eu falei, não, minha filha tem promessa de Deus, minha filha vai sair daqui andando. Teve uma junta médica e a médica da UTI pediátrica veio conversar com a gente e dizer que tudo que foi feito da parte médica já chegou no limite. Tudo que foi feito em termos de cirurgia, tudo que foi feito em termos de medicação, tudo já foi feito. Não depende mais dos médicos. Não depende mais dos médicos. A sogra me ligou à noite e falou, filho, acabou. Tá todo mundo sofrendo. Acabou. Aí eu falei, acabou o quê, sogra? Ela falou, filho, tô te ligando com muito amor, acabou. Eu falei, acabou o quê? Filho, aceita, acabou. Aí eu falei, não acabou não. Deus me prometeu. Aí ela falou assim, como você sabe que Deus te prometeu isso? Aí eu falei, você já viu Deus? Ela falou, não. Ele já falou com você assim, ó? Já usou boca para falar audível com você? Ela falou, não. Eu falei, então, comigo ele falou. Ela falou, então tá bom. Tumba, desligou o telefone. Eu achava que eu tinha fé. Mas quando eu vi meu genro, sabe, indo ao monte todos os dias, e ajoelhado todos os dias, eu vim saber o que é fé. Realmente um dia eu falei pro Fábio, se conforma, né? O médico tá falando que não tem mais jeito, mas eu quis dar um apoio para ele, eu recebi a maior bronca da minha vida que eu nunca vou esquecer. Porque ela estava sofrendo, estava todo mundo sofrendo muito, sofrendo pela situação da Gabi e sofrendo por me ver sofrer e por todo mundo amar e sofrer também. Mas o medo deles era de eu entrar em colapso naquela hora. Gente, Deus prometeu para mim, vocês não precisam de acreditar. Vocês querem me ajudar? Continuar me ajudando? Continua orando, tá tudo certo. E eles estavam com muito amor. Todo mundo estava vendo a minha dor e todo mundo estava preocupado comigo. Os médicos começaram a se movimentar e trocaram o monitor, né, dela. E quando trocaram o monitor, eles apavoraram, porque viram que a pique dela tinha explodido. Se não me engano, estava em 48, era um negócio absurdo, era. E aí, já colocaram ela numa maca e desceram com ela voando para fazer uma toma. Aí eu falei, gente, que loucura que é essa? Pessoal, por favor, vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus pela vida da Gabriele. Vamos clamar a Deus pela vida da Gabriele. O estado dela deu uma virada muito grande.
mas nada transpassa a vontade do Senhor. E nada nem ninguém vai vencer Deus, porque Deus é Deus de amor, Deus de vida, Deus de glória, Deus de vitória. E eu tenho certeza, eu confesso diante do mundo que só o Senhor é Deus. E Ele nos deu a Gabi e nós vamos ficar com ela aqui. Ela é vida, a Gabi é bênção, a Gabi é luz, a Gabi é amor sobre a vida de todos nós. E Deus vai liberar a cura dela, já liberou a cura dela. Não há problema, não há sequela, não há nada além do amor de Cristo sobre a vida dela. Alguns de vocês sabem, eu estou em jejum desde as 7 da noite de ontem, jejum absoluto, sem água, sem pão, sem comida, sem nada. E eu abri esse jejum para Deus, para que nessas 24 horas a pressão dela se estabelecesse. E nós estamos aqui com 22 horas, né, de jejum, e eu tenho certeza que Deus vai honrar. Então vamos ficar todo mundo firme nessa fé. E esse jejum que eu estava fazendo, de 12 horas, virou um jejum de 24 horas, quando a Gabi entrou no hospital, né? Então eram 10 minutos para comer e beber água e 24 horas. O único dia que eu fiquei com mais medo mesmo foi quando meu pai pegou, aí ele falou que ela tava com meningite fúngica. Fui pesquisar no Google, né? Tava na escola, fui pesquisar no Google, meningite fúngica. Aí eu falei, tantos % de morte, que a maioria que pega morre. Falei, meu Deus do céu. Porque eu fiquei desesperada, eu liguei pro meu pai. Pai, mas você viu o tanto de chance de morrer que tem? Não, filha, peraí, eu vou falar com o médico, converso com você e tal. Aí ele me ligou, não, filha, preocupa não tem nada disso aí não. No Google fala coisa demais, tá? Eu me lembro, nas primeiras 2 semanas, ela adquiriu realmente uma infecção hospitalar, né? Uma infecção por bactérias que tem uma resistência muito maior, quer dizer, você tem que dar antibióticos mais específicos. Isso traz um risco muito grande para a vida dela também. Clamem pelo sopro da vida da Gabi, para que seja liberto o sopro da vida dela, que está já colocado dentro dela. Que ela venha a ser abençoada. Ela é uma promessa de Deus. Gabriele Vitória, ela é uma promessa de Deus. E eu sei que Deus tem algo grandioso. Por isso eu louvo e agradeço a vida de vocês, tudo que vocês estão fazendo pela minha filha, tanto amor derramado no sangue de Jesus. Senhor, nós glorificamos a Ti pela cura da Gabi, pela vida da Gabi, pela restauração daquelas crianças naquele hospital. E nós acreditamos que a Tua vontade é vida, Senhor, vida e vida em abundância. Então nós declaramos sobre a vida da Gabi, vida, Senhor. Tu possa, Senhor, curar, Senhor, a Gabi. Amém. Tu possa, Senhor, realmente, Senhor, acordar elas. A batalha é muito grande, a luta é muito grande, o processo está acontecendo, mas uma coisa nós não abrimos mão, porque nós já sabemos como vai ser o final. Nós fomos para o monte, aí a igreja era de manhã na loja, na hora do almoço no hospital, à noite no culto e mais tarde no monte orando, buscando, clamando ao Senhor, toda a igreja clamando ao Senhor. Na verdade, acho que quase toda Rio Preto que sabia do caso, orando pela vida da Gabi e de toda a família. Queridos, boa noite. Eu acabei de falar com uma pessoa que trabalha lá dentro do HB, que conversou com a físio da UTI. O quadro da nossa Gabi é estável, não houve nenhuma intercorrência, mas nós sabemos que realmente é só um milagre. Mas nós sabemos que quanto maior é a impossibilidade, assim como o Fabinho bem colocou, maior é o milagre, porque somente Deus pode fazer. Eu creio, em nome de Jesus eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que desce o céu à terra, eu creio que o Senhor ele vai fazer obra, eu creio que o Senhor ele vai mudar histórias. Meu pai não passava as notícias pra gente pra não preocupar. Cara, mas o que tá acontecendo? Por que tá demorando tanto? A gente sabia de alguma coisa ou outra. A pique da Gabi tá alta, não sei o quê. Pai, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar, doutor. Ele falou, sua filha tá em cima do muro. Aí eu bati nele e falei assim, então volta lá e traz ela pra mim. A situação ficou bem, abre aspas, desesperador. Aos olhos humanos, parecia que o controle já estava indo embora. Mas eu nunca vi uma pessoa que entra em protocolo de morte cerebral sair. Isso não existe.
Pode ser que exista? Pode. Eu com 30 anos nunca tinha visto os médicos, ninguém tinha visto isso daí. A pessoa entrou, porque quando a pessoa entra em protocolo, já é aquele, tem todo o nome já fala, protocolo, então tem todo um desfecho, a pessoa não sai, é muito difícil. E vieram então com um documento, né, dizendo, Fábio, né, o que pode ser feito é a doação dos órgãos. E esse momento foi muito difícil. Pessoal, bom dia. Os médicos falaram. Deus tem que agir. Por favor, orem com força, deixem tudo de lado. Essa princesa precisa viver. Ela precisa que Deus interceda por ela rapidamente. Rapidamente. Por favor, orem com toda a força possível. Minha filha tem promessa de Deus. Minha filha vai sair daqui andando. Ele falou, o senhor não está entendendo. Eu falei, quem não está entendendo é o senhor, doutor. Eu estou bem. Volta lá e cuida da minha filha. Ela tem promessa de Deus. E eu já bati meu joelho no chão e comecei a agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cura, meu Pai. E ele disse, não vai desligar nada, não vai fazer doação de nada. A minha filha está viva. Eu me lembro até do Fábio dizendo, né, com um gesto muito forte, batendo na mesa e dizendo, minha filha está viva. A minha filha vai sair daqui andando. Eu temi ao ponto de pensar em preparar o Fábio. É lógico, crendo no milagre, mas também preparando por caso acontecesse alguma coisa, ele está mais fortalecido. E ele não, ele batia o pé, não, Deus vai operar um milagre, Deus vai fazer um milagre, porque minha filha é um milagre, a minha família é um milagre, a minha casa é um milagre, Deus prometeu minha família no altar, eu quero minha família no altar. Aí eu vim falando pro Fábio, falei, e o Fábio com aquela alegria, com aquela esperança. Não, doutor, senhora... Aí o Fábio queria me chamar pra igreja dele, pra fé dele. Eu falei, Fábio, não é, Fábio, vai acontecer isso, não sei o que. Ele falou, doutora, e aí, em vez de eu acalmar ele, de eu dar esperança pra ele que me deu esperança. Ele falou, doutora, o meu Deus já me disse que ela vai curar, que ela vai sair. Eu falava, gente, mas como que pode um negócio desse? A certeza que o Fábio tinha era uma certeza absoluta. Essa certeza a gente não tem. E o Fábio tinha essa certeza e ele falava pro hospital inteiro. O Fábio entrava às vezes de joelho dentro da UTI, né? A fé dele inabalável, né? A fé dele, dos familiares, e ele sempre acreditando, E o Fábio nunca mostrou assim, aqui com a gente, na frente da Gabi, sempre um cara assim, alto astral, um cara com fé em Deus, muita fé. Você via muita fé no Fábio. Eu não conhecia o Fábio, mas depois do dia que eu conheci ele aqui dentro, e com a convivência que eu tive com ele tudo, ele é um cara que tem um coração enorme e é um cara que tem uma estrutura de resistência violenta. E ele sempre potencializou, ele nunca deixou o negativo chegar perto dele. Muitas pessoas talvez confundiam, né? Porque ele entrou numa fé, uma coisa que era muito intenso. A muito instante, a todo instante, melhor dizendo, ele orando, a todo instante ele de joelho, do lado da filha. E tem pessoas que confundem, né? O exagero e a fé com algo diferente, doido ou querendo que chamar atenção para que todos tratassem diferente a filha dele de todos que estavam ali dentro. E ele o tempo inteiro acreditava, porque ele acreditava até mais do que nós, isso que é legal, né? Acreditava mais que a gente, isso também ajudou, porque hoje a gente, quando vê um familiar desse jeito, a gente também tem que acreditar. Ele ia no leito dela, ele ajoelhava, ele orava, e ele orava por todos os funcionários que estavam ali e todos os pacientes que estavam na UTI. Não orava só pela filha dele, entendeu? Mas ele sempre disse que ela sairia andando, que ela sairia bem e tudo. E a gente foi conhecendo o Fábio, com aquela fé dele que a gente não acreditava, né? Vinha, falava um negócio, não, ela vai ficar boa. E falava, gente, mas eu tô conversando com esse pai, e assim, ele uma hora ele vai entender que não vai acontecer o que ele tá esperando, mas a gente vai devagarzinho tentando falar pra ele. E o que foi acontecer comigo com o Fábio foi essa história. Todos os dias que ele vinha, todos os meses que ele vinha, ele ficava falando que ela ia sair bem, que ela ia se recuperar, que ela não ia morrer, que não ia... E eu toda vez tentando falar pro Fábio, Fábio, não é isso. Mas a gente nunca falou abertamente, mas assim, por exemplo, eu sou muito... Era, né? Porque depois da Gabi eu fiquei uma outra pessoa. Nesse dia eu fiz a oração mais forte da minha vida. Ela durou 30 segundos, ela durou. Tava eu, o Coro, meu amigo, e o Fabinho. Eu despedi de todo mundo.
E eu fui para aquela cobertura do hospital ali logo na entrada, que é onde eu orava todos os dias, lá na minha catedral. E eu falei para Deus: Senhor, nem teu povo mais acredita em ti. Mostra para eles que o Senhor é Deus. Quando o Senhor entregou teu filho na cruz, o Senhor chorou, o Senhor sofreu, o teu coração se dilacerou. Não faz porque o Senhor me prometeu. Não faz nem porque eu estou pedindo, mas é porque eu preciso. Eu não vou conseguir continuar se o Senhor não fizer isso por mim. Vi um cara olhando para mim assim naquela entrada do hospital, tipo, coitado, né, desse doido aí, coitado. Eu bati no peito do cara e falei assim: eu sou o louco que vou sair com minha filha andando aqui, ó. E subi. Quando eu subi, a pique dela tinha baixado para 28. Mas ela já tinha fechado o protocolo já todo. E abriram um protocolo de morte encefálica de um outro menino que chama Ian. Lá dentro também. E aí estávamos as mães, todos para fora, os pais lá, tudo, eles tiram tudo, os meninos, né, os pais, e deixam as crianças lá quando acontece esse tipo de intercorrência. E nós estávamos conversando, os pais lá, e eu dando força para essa mãe, eu com a minha filha lá morta, e eu dando força para essa mãe, falando que ia dar certo. Até que sai uma médica, ela chuta a porta assim do hospital, com a residente dela, realmente ela empurrou, pegou em mim e falou assim: pai, não desiste. Não desiste. Por um milagre, eu vi um fiozinho voltando nela assim, ó. Segundo os médicos, a Gabi estava morta. Tinha um fiozinho, e aquele era o fio do milagre. E aí não sei se vocês conhecem, o protocolo de morte cerebral, ela estava sem onda, sem atividade nenhuma no cérebro. Então fica uma linha retinha, como se fosse o coração parado. Aí no dia que eu fui lá no HCM, que eu fui lá no hospital, eu comecei a ver umas ondinhas. Daí a médica já me chamou, aí já começou, a médica me falou: ó, doutora, tem umas ondas. Começou a ter isso, E a Gabi foi se recuperando, foi levantando, foi crescendo, foi assim, foi como se ela tivesse renascido, né? E assim mais um dia o Senhor vai nos trazendo, né, o seu milagre. Como é gratificante você passar um dia como a gente passou hoje, sabe? Como é importante você ver o agir de Deus e reconhecer o agir de Deus, né? Como foi lindo hoje o dia. O Senhor hoje trabalhou de uma maneira tremenda hoje. As médicas, o pessoal estava todo em colapso no centro cirúrgico. E tem uma médica, a doutora Natália, ela foi tomada pelo Espírito Santo de uma maneira que ela começou a se mover dentro daquela UTI e quebrar protocolo, enfim. E eu falei: doutora, posso te ungir? Ela falou: claro, amém. E eu ungi ela e fui ungir o outro médico do lado e o outro enfermeiro. E, enfim, foi tomando aquilo lá e eu fui glorificando o nome do Senhor e falando que minha filha era viva e pedindo para abençoar e cantando e louvando e agradecendo. Enfim, Deus cumpre o que promete. Deus, dentro de tudo isso que vem acontecendo, vem preservando a nossa princesa. Daqui a poucos dias eu tenho certeza que a Gabi vai estar curada, andando, vai estar bem. Todos vocês vão visitá-la, ela vai visitar vocês. E aí eu lembro que eu subi correndo. Quando eu chego na UTI, o Lucas chega em mim e fala assim: príncipe, a Gabi voltou. Nós vamos abrir a cabeça dela, colocar uma válvula nela assim, uma DVE para regular e tal. Abracei ele, orei. E esse guerreiro pegou ela e desceu para a cirurgia. Passou um tempinho, ela voltou igual um Teletubbies, assim, com a anteninha. Aí ele pegou e falou assim: príncipe, tudo que a medicina podia fazer foi feito. Tudo que a gente podia fazer foi feito. Agora é você e Deus. Aí eu peguei, abracei ele e falei assim: príncipe, até agora Deus te usou. A partir de agora senta e assiste o que ele vai fazer. Hoje o agir de Deus aqui no monte foi perfeito. E na glória do Senhor, eu recebi mais uma confirmação aqui, uma palavra. Você é o pai da Gabi, eu andando aqui no meio, sozinho, clamando, eu não estava nem com a nossa turma. Eu falei: sou. Ele falou assim: desça ao monte agora, assim como Abraão desceu com o filho dele, Isaac. Eu falei: amém. Abraão desceu ao monte
carregando o filho dele, sabendo que ele estava levando o filho para casa. Mesmo o Senhor pedindo, ele sabia que ele ia levar para casa. E é assim que eu desço, levando a minha filha para dentro de casa. Deus dá entendimento quando a gente busca nele. Então qual que era o entendimento nesse momento? Mesmo com toda a situação dela. Era cuidar de todo mundo para que eles cuidassem dela. Então eu buscava café da manhã, almoço e janta para todo mundo que trabalhava na UTI. Orava em cima da comida deles. Botava café da manhã pra gente, botava tudo. E pessoas falando que ele era muito exagerado. E eu abraçava ele a todo instante. Teve uma vez que eu fui até bravo com o Fábio, que eu vinha e falava, ele tava varrendo lá porque o tempo dele, ele falava, eu não vou ficar aqui sem fazer nada. E daí ele pegou uma vassoura e ficava varrendo lá no Hospital da Criança. Eu falei, Fábio, por que você tá varrendo aí? Eu tô ajudando o pessoal porque eu não quero ficar, não sei o quê. E nesse intervalo o Fábio foi ajudando o hospital, foi vendo outros pacientes, né? E o Fábio sempre teve a preocupação de não só olhar a Gabi, mas ele queria tentar ajudar a UTI inteira. Ele se inteirou de todos os casos, do contexto familiar de todo mundo que estava ali, e isso que é importante, ajudando. Eu lembro que doação é o que ele mais fazia. E tipo, não, e ele chegava até a falar, doutora, fulano está precisando disso ou daquilo, de apoio, né, neste momento. Então, é surpreendente de ver essa garra, esse otimismo do Fábio. É contagiante, né? Tanto que ele é conhecido no hospital. O pai, ele é famoso aqui. Cadê o pai da Gabi? É a Gabi e o pai da Gabi. Aí eu pedia para Deus dar proteção, estratégia, direção para eles, para cuidar da família, para não furar o pneu do carro, para não acontecer nada de errado. Aí eu comecei a orar por todos os doentes da UTI, pela família deles. Para quê? Para eles terem alta, para eles poderem cuidar da minha filha. E lá, como é um hospital escola, então os residentes entram muita gente. Eu ficava passando óleo ungido na mão e cumprimentando um por um, ungindo um por um, para que virasse um ambiente santo lá dentro. E isso as pessoas, algumas percebiam e outras não. E durante todo esse processo era aquele negócio, né? Era joelho no chão no meio da UTI, era joelho no chão no corredor. Era aquele negócio e monte à noite. Naquele momento era só fé, emoção, estava tudo junto, mas o Fábio mostrou algo que eu estava difícil de eu entender, que Deus estava no controle. Pelo bem ou pelo mal, Deus estava no controle, a gente sabe disso. Mas ele exerceu uma fé que ele não tinha medo. Não tinha medo de falar, de declarar. Foi muito forte aquilo que eu tenho como um espelho para a minha vida hoje. A cena que me marcou muito foram duas, né? Uma que ele estava de joelho, pouco longe do leito, no corredor da UTI, no telefone. E eu passei por ele e falei assim, Fábio, ele falou assim, 1 minuto que eu estou falando com Deus, no telefone. E aí eu vi que ele era um pouco diferente. O que mais me tocou foi o amor, o carinho e a fé em Deus que a família dela tem. Eu não conheço um homem com tanta fé igual ele já teve. Eu não conheço. Se você pega, pra mim chega a ser como se fosse uma história de super-herói mesmo, assim, porque chega a ser bizarro, assim, você pensar, tipo, então, tua filha morreu. Não morreu. Tipo, cara, você tem que ter muito Deus no coração pra ter esse tipo de pensamento, sabe? Dependendo completamente de Deus. Nada é na nossa força. Obediência total a Deus. Até que na outra quinta-feira, a gente estava no isolamento, a enfermeira Marielle pega no queixinho da Gabi assim e fala assim, Gabi, abre a boquinha pra te escovar teus dentinhos. Ele me ligou e falou assim, amor, corre pra cá, porque ela acordou. Eu falei, o quê? O quê? Ele falou, ela acordou, amor, é um milagre, corre pra cá. E quando eu cheguei lá, ela estava acordada. Abre os olhinhos, eu de frente pra ela. Aí eu olhei pra ela e falei, filha, você voltou pro papai, filha? E ela sem entender nada, né? Aquela loucura, a enfermeira olhou aquilo, ficou assustada. Eu abri a porta do isolamento e comecei a chamar o pessoal. E o pessoal, o que foi, louco? O que foi? Eu, bem, o que foi? Eu falei, a Gabi acordou! Isso veio a UTI inteira. Eu vi, a partir de meus 30 anos de medicina, eu vi
a história da Gabi me mudou profundamente. Doutora. Ninguém entende o que é. Desculpa. Então, o que eu falo sempre, conhecer vocês mudou meu modo de ser e de falar com os pacientes também. Então, quando os pacientes vêm e falam alguma coisa, eu falo, não, vamos, vai dar certo, vamos que vai dar certo. E tá aqui a Gabi, né? A vizinha, essa é a nossa filhinha agora. Obrigado por tudo, doutor. Muito obrigado. E a gente vem aqui me ver. Quem viu a Gabi? E aquilo foi comoção para tudo quanto é lado, né? De quebrar a cara de muito crente. A minha também, inclusive a minha. Eu lembro muito bem, estávamos todos no balcão passando visita e foi realmente uma emoção, porque o Fábio chamou a gente e a gente, não é possível que a Gabi tá acordando. E foi mais ou menos isso, foi muito emocionante. Você sente que você tem a pessoa de volta, porque a gente ia lá, avistava ela, só que ela não te olhava, ela não falava, né? Ela mexia barriguinho, bracinho, mas você não sentia que você estava conversando com ela. E aí quando eu falava, ela estava de olhinho aberto, então eu falava com ela, e ela já me olhava, ela ria, ela mandava beijo. Então, tipo assim, você sente, nossa, ela voltou, sabe? Então já era uma sensação de alívio, tava meio caminho andado já. Ô, filha! Ajuda, filha! Filha, ajuda ela a tirar. Gabizinha, boa tarde, sou eu aqui de novo, viu? Agora com o vô, porque nós fizemos questão de enviar essa mensagem para você. Meu beijo, minha filha, Deus te proteja, dê muita saúde, que você sare logo. Pra gente poder passear, viu? Eu quero te levar ao cinema, eu quero que você passe uma semana lá em casa, eu quero que você vai na Provida comigo. Quem via as imagens cerebrais dela, né? As imagens ressonância, tudo mais, e o exame neurológico daquela menininha que estava praticamente, a palavra é pesada, morta lá na UTI, e aquela menina que estava vindo aqui, realmente nos meus 40 anos eu nunca tinha visto. O profissional não gosta que fala assim, tire a nossa resposta como profissional e fala assim, foi Deus ou foi milagre. Mas eu acho que a gente não teria essa resposta sem Deus, não consigo imaginar. E eu passava muito tempo de joelho, né? Meio no corredor. E ele é o cara que, tipo assim, o pessoal não entendia, ele falava, deixa ele. Ele chegava em mim e falava, faz mesmo, porque se fosse minha filha, eu faria igual. Ninguém acreditava, ele acreditou. Ele é o cara que não desistiu. Que muitos falaram para ele desistir, que já tinha acabado, e ele foi até o fim. Eu sei que ele perdeu noite de sono, porque o pessoal do hospital falou para mim que ele estava sem dormir. Eu fui que ele foi à missa, pedir a Deus para cuidar da Gabi. Ele é o cara que comprou a história e foi para cima, foi. E Deus usou ele em favor da vida da Gabi. Tudo bem? A mamãe? Todos bem, graças a Deus. Vocês? Tá ótimo. Nenê já tá grandão também já. 3 anos já. Que bom, que graças a Deus. Agora... Quando que a gente operou? 17 de fevereiro de 2018. Não tinha minha filha ainda. Não tinha? Não tinha nada. Verdade. Não tinha nada, agora era projeto, né? Hoje eu falo que eu tenho até vergonha do Fábio, porque eu matei a filha dele 1 milhão de vezes. Porque quando a gente desligou as medicações, ela demorou muito para sair do coma. Eu acho que a gente nem acreditava muito que ela fosse sair desse coma. E hoje, quando ela vem aqui visitando, conversando, brincando, realmente a gente vê o que é essa força de vontade dela, do Fábio, e a gente comemora junto. É muito, muito gratificante ter a Gabi aqui passeando, né? Ela vem nas visitas periódicas com a gente. Vocês estão vendo ela aqui depois de 6 anos. Eu a vi depois de 15 dias que ela saiu do hospital dentro da piscina. Vai sair daqui andando.
Vamos? Pode ir, papai, tira o pé, vamos? Eu falei, filha, chegou a hora. Levanta e anda. E aí nós puxamos ela na cadeira de roda, eu peguei de um lado, a Fernanda do outro. Vamos, filha, vamos! E conforme eu havia profetizado todo esse tempo, ela saiu andando do hospital. Isso, filha, vem tranquila. Calma. Vamos em paz. Papai tá ajudando. É uma coisa surreal. Não dá pra acreditar só na gente, não. Só na gente. Nós somos pequenos perto da força divina que tem. Tá mandando um beijo pra você. Glória a Deus, filha. É isso aí. Deus seja louvado. Todo mundo sai daqui ou na cadeira de roda ou numa maca, né? A maioria deles. Mas as pessoas que aderiram, nós profissionais, e o pai que ela tem, arrebentou. Porque o Fábio não deixou ela sair na cadeira de roda. Não tem pressa. Você ficou 40 dias deitado. Não tem pressa. Então a gente atendia a Gabi junto com a equipe toda, né? A Gabi tinha atendimento 24 horas dentro da UTI de fisioterapia. De manhã, à tarde, à noite e madrugada. Mas a sequela dela era muito grave. Ela tinha uma sequela muito grave. Eu não imaginava que ela fosse andar. Nós estávamos a família, os 5, assim como a promessa de Deus, né? Aquele era o altar no momento. No dia 1º de abril era aniversário dela, domingo de Páscoa, ela voltou a falar. E aí a coisa foi acontecendo e cada dia melhor. E um cuidado de todo aquele pessoal, o pessoal da UTI foi tudo para casa com a gente, cuidar dela. E possibilitou ela realmente de ter uma vida normal. Eu tenho 30 anos de medicina, né? E a gente sabe como que as coisas acontecem. Deixa eu me recuperar só um pouquinho. É muito forte, né? Eu não pensei que fosse chorar. É emocionante pensar como que a Gabi reverteu a história que a fotografia que a gente teve no começo da história dela. Eu fico feliz, eu fico emocionado, fico muito contente de vê-la se recuperando, né, desse jeito. Hoje ter uma vida praticamente normal, ter uma vida de filha, uma vida de irmã, uma vida de estudante, com poucas limitações, praticamente, que não a impedem de hoje ser igual a uma colega dela da escola, futuramente a um colega de trabalho. Encontrei a Gabi um dia no shopping andando, fiquei emocionado, né? De ver ela passeando no shopping, né? Lógico, ficou com alguma sequela? Ficou, lógico, né? Mas mínimas do que poderia ter ficado. E veio uma história aí que me marcou pro resto da vida e é exemplo de eu contar em sala de aula e tudo mais, que além de ser profissionais, nós temos que ter fé e crer em Deus. Porque eu penso assim, não tem explicação, sabe? Não tem explicação. Aliás, eu acho que tem que entender que fé e ciência andam juntas. A gente tem que pensar nisso, sabe? Independente da crença religiosa da gente. Porque não são coisas antagônicas. Então, não é porque ela teve uma equipe de reabilitação de ponta e como eu falei, a família apoiou todas as orientações. Não, porque também tem outros que têm lesões menores e não ficam com o quadro que ela apresenta hoje, né? O que aconteceu com a Gabi foi um milagre. Porque não tem explicação. Não tem explicação. Para mim é um milagre. Assim, quer falar a palavra certa? É milagre. Acho que nos dias de hoje a gente tem que entender que os milagres acontecem todas as horas. E a gente tem que nominar quando é um milagre que tem a mão de Deus ali. A fé que ele nos deu pra gente passar e acreditar 100%, não duvidar, não vinha de mim, né? Era ele que fazia, porque assim, apesar da gente não duvidar, saber que ia passar, é a coisa mais gratificante todo dia. Essa princesa tá aqui com 18 anos agora, né? Uma mulher junto com a gente. Deus deu uma promessa para Noé de que nada aconteceria com ele. Deus deu uma promessa para mim de que nada aconteceria comigo. Aí quando você entra em Gênesis 7, 11 e 12, fala, nesse tempo Noé tinha 600 anos. No 17º dia do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar
E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias. A Gabi teve o AVC dia 17/2. A Gabi chegou em casa com 40 dias. O que falar de um Deus desse, que é tão cuidadoso? É algo que sempre me emociona, porque não por nada que eu tenha aberto mão, mas por algo que eu entendo que realmente é a nossa história. Isso é onde eu tenho a certeza plena e absoluta que a nossa história foi escrita por Ele, por Deus. Quando você passa por uma situação assim, você vê o que realmente tem valor na sua vida, o que você realmente tem que dar valor, que você tem que dedicar seu tempo, onde você tem que colocar seu amor, seu coração, assim, sabe? E você vê que muitas coisas na vida não valem a pena, você vai estar ali perdendo tempo, né? Então, realmente, assim, você sente o amor de Deus, né? E vê no que você tem que se dedicar. Eu sempre fui muito contida. Ela já era muito pra frente. Então aí ficava aquela coisa, né? Aí a gente sempre andava juntinha, porque eu não conseguia ir em um lugar sozinha, porque eu era muito tímida. Então eu já levava ela já quebrava o gelo, entendeu? Aí já me ajudava. E a alegria dela, eu acho que é a coisa mais marcante que tem nela. Ela é a pessoa mais alegre que eu conheço, assim, disparada. Minha irmã é minha amiga, sabe? Tipo, minha irmã é gente boa, sabe? É um tesouro pra mim. E a minha irmã também, um tesouro pra mim. Eu era muito, né? Era sapexo, sim. Eu amo ela, sabe? Tipo, é minha mãe, sabe? Tipo, porque eu era pequenininha. É uma vitória pra ela e pra mim, sabe? Meu pai é meu herói. Ele me ajudou muito, muito, muito. A recuperação. Meu pai, sabe? É meu, sabe? Tudo pra mim. Eu sou muito grata a Deus e meu pai, minha mãe, Fabinho, a Bruna, meus avós, minha tia Priscila, tudo. É Deus. É sempre Deus, porque eu acho que meu sentimento eu morri e sobrevivi. A gente ouve o tempo todo falar que só não dá jeito para a morte. Mas Jesus, ele dá jeito até para a morte. E a prova viva disso é a Gabi. Não importa o que você está passando. Saiba que existe um Jesus que morreu na cruz para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Ele diz para a gente orar pelos enfermos, pelos doentes. Ele nos deu esse poder quando a gente invoca o nome de Jesus. Se você crê de todo o seu coração, se você estiver em santidade, se você estiver disposto a cumprir os princípios, pagar o preço para cumprir os princípios, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Eu era a morte, Ele é a vida. É o pezinho aqui, ó. Eu sou o papel, Cristo a tinta, que mudou a cor da minha história. Escreveu com o seu próprio sangue. Quando eu pensei que era o fim, ele começou. Carta viva de Deus. Carta viva de Deus. É quando Deus diz: quem é o mais fofoqueiro? Mais fofoqueiro! Não, Gabriel, não vai. Aê! Quem come mais? Tu come.
Vai, Gabi. Ah, tadinha. Quem não para em casa? Quem é mais engraçado? Não.